Visual Novels para iniciantes. Vídeo do Frost, do canal do Frost, do canal do Frost. Patrocinado pelo Blue. Quem é esse? Esse é o Frost. Até onde eu saiba. As nossas opções eram ou Megamente ou Visual Novels. Eu não leio Visual Novels e eu nunca vi Megamente. Então a gente tava, então ficou meio tipo, vamos primeiro isso aqui, né? Então vamos primeiro isso aqui. Teve uma pergunta. Curso do Todinho. Teve uma pergunta que mandaram interessante ali, né? Que eu gostei de. Aí, olha, o Falcat. O Falcat ali no chat. ver. Que eu Mas até aí você não viu o Steven Universo? Quer dizer que eu não vou ver o vídeo lá de Megamente. Quer dizer que eu não estou afim de ver agora porque eu não sei nada de Megamente. vou também comentar. Qual VN é melhor para iniciantes? Né? Não sei. Eu vou falar o que eu acho que é legal hoje Danganronpa, né? Provavelmente. Imagino que seja Danganronpa, né? Não sei. em dia, que tem em inglês. Português, eu não sei se tem em português ou não. Eu não tenho uma lista atualizada do que está traduzido em português ou não. Nem avaliar um livro. Eu gosto como você pensa, amiga. É isso aí. Fala com os BN. Algumas podem estar, outras não. Eu não faço ideia. Persona conta? Não. Persona tem esse aspecto VN, mas não é bem uma VN, tá ligado? Que, tipo, você vai passar, sabe, 50% do tempo lendo? Não, isso é muito. Tipo, uns 40% do tempo lendo. O resto vai ser o RPG mesmo, pô. Dito isso, aproveita que você quer ler VN e aprende E vai ler livro. inglês. Usa como uma ferramenta para aprender inglês, porque é muito bom. Visual Novel é muito bom para aprender língua. Minha namorada melhorou o nível de inglês dela absurdos ao ler Subaribe, por exemplo. As que eu Vai ler Stephen King? Pô, por que o King especificamente, irmão? recomendo para iniciante, eu tô falando iniciante mesmo, não tô falando a pessoa que é doentaça e já não liga para as coisas estranhas da cultura, né? Tipo, Eu sou iniciante. Eu li Fate Stay Night 450 anos atrás, não lembro de porra nenhuma. por saber que é grande parte da cultura de visual Eu gosto de Persona. novel vem de eroge, que é jogo erótico. É meio que um pornô chanchada dos games, entendeu? Alguém pode me explicar por que exatamente é assim que isso funciona? Tipo, por que Visual Novel sempre tem uma parte de... Por que Eroge é tão grande dentro da ideia de Visual Novel? Não é uma crítica. Tipo, ok, beleza, uma história mais pornográfica, não tem problema. Adoro, não tem problema. Adoro é muito foda. Mas, tipo, não tem problema, eu li o livro, acontece, beleza. Mas por que é uma coisa que toda a história, tipo... é uma história de ficção científica num futuro distópico que lida muito com política. E volta e meia você come uma moça. Tá ligado? Enfim. Porque o pornô chanchado era tão grande no cinema... Aí, sabe aquela imagem do esqueleto fazendo uma pose de luta e um textão do lado? Isso seria eu agora, mas não tô afim de explicar tudo isso. Isso aqui Adoro. Você entendeu. é muito mais legal que pornô chanchada, porque de certo modo os Também pornô chanchado não é muito bom também não, mas era importante. caras colocar um pornô e tinham liberdade criativa. Então você via coisas tipo, o cara escrevendo uma história maior que vários livros, tipo, clássicos, assim, empilhados juntos. Falando sobre a filosofia. Mercado, vende, mas não tem como escapar. Até nas melhores vai ter uma piada com o lore do nada e você aprende a só meio que isso aconteceu, vamos seguir em frente. Não, eu entendo a ideia de vender, mas eu quero compreender um pouquinho da parte mais... Como é que eu digo? Da questão mais cultural pra isso. Porque, por exemplo, Fate começou como... Fate começou como um eroge, né? Só que aí, quando se tornou uma franquia multimídia, essa parte erótica se perdeu. Então não é uma coisa, tipo, super essencial pra história. Não é que nem Casa de Folhas, que eu vou ter que citar todas as vezes, que as cenas de sexo são importantes porque tá dizendo coisa do personagem. Parece que dá pra cortar, né? Então, tipo, meio que começaram a colocar em visual novels, só que não é tão prevalente assim, mas existem basicamente todas, mas elas não são necessárias pra história. Eu fico confuso quanto a isso. Fate é putaria? Fate é putaria. E o pessoal da vida dele, né? Cadê a versão do Alexander? Não, era o Shiro comendo garotas menores de idade. Eu também era menor de idade, mas enfim. O fato que tem erotismo. Sim, agora eles se desviaram disso. Por mais que tenha fanservice, agora é uma história... uma história séria. Não, entendo. Possibilita que o cara fazer o que ele quiser. E ele usa essa. Talvez que a Visual Novel sempre foi para o público um pouco mais velho, porque criança não é lá muito fã de ler. Mas é muito engraçado de, tipo, pra você ficar interessado nessa minha história que eu escrevi aqui, eu preciso colocar uns peitinhos de vez em quando. Que, tipo, não precisa nem estar aqui. E não é questão de, tipo, eu não sou puritano de, tipo, não pode ter coisa
conteúdo sexual. Mas o fato de ser um gênero, ou que seja, chamado eroge, me deixa muito curioso, tá ligado? É necessário ter todo esse. Ter putaria na maioria dessas histórias, ou tá ali literalmente só pra vender no caso? Mas, tipo, o que isso faz exatamente pra se tornar um gênero? É mais isso. Não sei se meu questionamento faz algum sentido. Eu só acho esquisito mesmo. Eu só acho meio peculiar que isso é a maneira como o visual novel meio que nasceu e ficou popular. É mais isso. É mais isso que qualquer outra coisa. Liberdade criativa pra Dito isso, vou ler livros. fazer literalmente qualquer coisa. Desde livros que nunca serão publicados pelo tamanho, até coisas muito Livros que nunca sei podia obrigado pelo tamanho. Tudo bem que tem o Mineco, né? Então faz sentido. pesadas, histórias pesadas, abordando temas pesados que não poderiam ser publicados em nenhum lugar por causa de questões éticas. Aí você foi. Aí com todo respeito, tamo frágil, mas você foi um pouquinho leigo 3, tá ligado? Tipo, tem coisa esquisita em livros, é só você buscar os livros. Mas eu entendo, assim, a vibe de, tipo, ficar tão popular quanto certas visual novels ficam. Mas enfim. Posso parecer safada, mas detesto foco demais nessas partes. Shokugeki no Soma tinha pros dois lados, mas o anime não entregou mais nada e parei. Não importa o alvo, se é só isso, é bem maçante. Pra mim não tem problema existir uma história, uma obra cuja vibe é tipo, é pra fanservice, pra putaria e é isso. Eu fico, não, tá tranquilo, vibe, você pode se expressar como você quiser. Mas eu acho muito curioso como, tipo, tem muita visual novel que tem essa história mega complexa de Caralho 4, mas um dos selling points, uma das coisas que vai vender a história é que é tipo, de vez em quando tem o sexo. Enfim. Talvez tenha relação com as Comic Cat, porque tinha muito doujinshi lá e boa parte erótico. Então criou-se essa cultura erogueira. Até que faz sentido. Até que faz sentido. Acho que é o mesmo caso do criador de Nier Automata. Ela tem uma bunda grande porque eu gosto de bunda. E é nem zoeira. Não, isso obviamente não é zoeira. E isso é obviamente completamente ok. Não ironicamente. Ai, meu Deus! O cara sexualizou muito a personagem. Tipo, tem as suas problemáticas, questão de sexualizar e tal. Mas sim, irmão, tipo, tá, o Yokotaro fez a 2B ter um bundão porque ele gosta de bundão. Beleza, irmão, não tem problema. A Clara tá morrendo, não se pode falar de bunda grande porque senão a Clara cai. Mentira, tá voltando, ok. A Clara só tá tentando me censurar um pouquinho mesmo, tá tudo bem. Porque você vive já é pornô, já tá no lixão do lixão, não tem problema. Eu vou dizer o que eu penso, né? Olha, a mais recomendável pra maioria da galera que não é tão otaku é The House em Fata Morgana. The House em Fata Morgana Fata Morgana. é basicamente sobre um cara que I hear you call. Mirage. É tipo o desenho no bunda porque ele quis. Ele cansou de desenhar peito e foi desenhar bunda, assim. acorda numa mansão. E ele vai descobrindo sobre várias histórias naquela mansão, porque cada porta que ele entra, junto com uma empregada, ele vai descobrindo as histórias daquela mansão. E é tudo coisa de tipo, pô, vários contos inspirados em contos clássicos, assim. E eu acho amigável pro cara que, tipo, é muito anti-otaku. Tipo, se você não quer dar chance, já tá na má vontade. Eu não gosto de otaku. Tão justo. Mas parece legal, na verdade, esse conceito de, tipo, uma casa, vai entrando, vendo coisa assim. Maneiro. The House in the Fata A minha parada em geral com visual novel é, tipo, o que vai me fazer querer ler uma visual novel é a escrita ser boa. E quando eu falo escrita, eu não tô falando, tipo, roteiro e construção da narrativa e blá blá blá. Também tem isso. Mas eu falo isso e as pessoas parecem que de vez em quando não entendem. As pessoas parecem não entender. Mídia tem sua própria linguagem. Então, se eu tô lendo um livro, eu quero um livro bem escrito. Que tenha uma escrita interessante dentro do próprio livro. Por isso que eu não gosto de light novel, porque light novel é escrito com a bunda porque tem que lançar 3 no mesmo ano. Então, claro que ele é escrito muito rápido. Meu problema com visual novel é que, pelo que eu vejo, tipo... De novo, o que eu lembro era só Fate Stay Night, mas de 45 mil anos atrás. O que eu vejo, parece que o texto é meio... básico. Porque tem as imagens, então não precisa escrever muita coisa. O sexo tem que ser bem escrito, sim. Aí eu fico só meio... se alguém me mostrar uma visual novel que seja bem escrita como um livro, tipo... passe a vibe de você estar lendo o livro, mas de vez em quando tem só uns personagens de animezinho no fundo ali, aí eu fico mais interessado. Mas, Morgana que... E eu não tô sendo, tipo, elitista de, tipo, vão ler livros de verdade, mas vão ler livros de verdade, mano. Vão ler livros de verdade. É mais a questão de, gente, eu adoro livros, tá? Livro é legal, eu vou na Bienal do Rio aqui. Livro é muito maneiro. Quando você escreve algo em prosa e a prosa não tem prosa, um anjo chora. Pelo menos você vai se satisfazer, você vai ver que o nicho é legal. Tá ligado? Eu acho
Eu acho uma boa recomendação. Eu não sou tão fã de Fata quanto a maioria da galera que lê Fata. Eu acho bom, eu acho bom. Acho muito bom. Mas eu Mas gostei desse, achei interessante. não sou tão A Luncardin falou lá em cima. Isso não é só What Remains of Edith Finch? Sim. Continuando. fã. Cara, Fata Morgana, ó, eu vou falar um negócio meio controverso. Mas vocês já pararam pra notar que Se você for escrever sexo e não for John Swan sendo penetrado por um dedo, você pariu. Não, mas pior que a cena do John levando um fio terra, eu li pra vocês em live, foi muito engraçado. Mas a cena do John levando um fio terra, ela é bem escrita. Porque o que importa é a situação inteira ao redor e a maneira como ele trata o fio terra. É tipo umas 5 linhas dele explicando o êxtase bizonho que ele está levando o fio terra. É muito engraçado, mas é bom, tá ligado? Funciona. Aí você vê no japonês que Fate foi escrito, por exemplo, quando a Rin se introduz ela por o trabalho e função dela antes do nome dela e se perdeu um pouco na tradução. Isso é um pouco da questão. Isso um pouco não. Isso é muito da questão, na verdade. Por isso que é difícil ler coisa japonês, né? É difícil você ler coisa traduzida assim de visual novel justamente por causa que eles vão usar a língua japonesa. Os caras 4, beleza. Mas não é que nem uma light novel. Light novel, tipo, não tem muito essa porra, não. Pode ter aqui ali, por exemplo, com Nishio e sim, e gente assim da vida, mas geralmente é só mal escrito. Com todo respeito. que Fata Mas visual novel tem esse elemento que eu tô ligado. Eu sei que o Mineko tem muito disso, né? O Mineko tem, tipo... Se você ler o Mineko em japonês, a experiência é umas 4 vezes melhor porque ela é bem escrita. Tipo, o texto em si. Então Morgana tem história. Mas uma tradução de arte ajudaria nisso? Não, pode ajudar nisso, mas o problema é que a experiência em si não vai ser igual. Tipo, você pode ler uma... É tipo quando você via anime, na época que anime não tinha muito stream, então o que você tinha era só a legenda piratona, e tinha sempre a legenda em cima explicando o nome dos ataques, dos golpes dos caralho a 4 e tal, daí você ficava tipo, legal. Mas é muito mais legal você entender enquanto você tá consumindo a história, em vez de você parar tudo pra ver de algum outro material, ou seja, uma nota de tradução, ou o que seja, sobre isso. Entende? Daquelas novelas da Globo de reencarnação. Lembra que a época que a Globo tava numa vibe espírita? Ela tinha uma vibe espírita e todas as novelas dela uma escritora escrita de novela. Eu odiava quando a legenda mudava de lugar. Eu odeio quando fazia isso hoje em dia, o streaming. E tinha aquela coisa de reencarnação, espíritos, o clone, né? O Fata Morgana é puro Globo. Faz live de R6 pra poder pegar os drop af. Mas eu te amo, mas você me odeia aparentemente por falar pra jogar Rainbow Six. Mas tudo bem, né? Cara, Fata Morgana é puro Globo espírita. E é interessante essa coisa. Outra vez que me permitir aprender a entender os detalhes assim. Não, sim, é legal pra aprender, mas a experiência fica melhor se você já entender pela fala em si. É a questão de consumir coisa de outras línguas. E aí, sim, eu fiquei só atacando o Visual Novel, e sim, eu ataco porque é divertido. Mas, não, essa questão inteira de muita coisa vai se perder em tradução é real. Coisa de tipo de karma geracional, sendo limpo, blá blá blá. Karma geracional não, karma é reencarnatório, né? E ciclos, assim, que vão se repetir. Que frase foda. Fato é a obra de quem quer fazer consumo ético. Que frase foda, tá bom. De tragédias, mas é bem maneiro, é bem maneiro. Os personagens são interessantes, os temas são interessantes. Eu acho que ele é simples, tematicamente ele é bem simples, viu? Você que espera uma puta história, Já espera aí. assim, oh meu Deus, vai mudar minha vida. Ele não é isso. Eu não preciso de uma ótima história, eu preciso de uma ótima escrita. Eu quero que a tradução em inglês seja legal. É isso. Eu não acho que Fata tipo uma história que tipo vai fazer você pensar sobre coisas concretas muito. Mas eu acho que é uma história muito bem escrita, é simples, mas muito bem escrita. O único erro que eu tenho com Fata, cara, o único problema que eu tenho com Fata... Não, as tias kardecistas iam amar a Fata Morgana, eu não tô brincando, eu tô falando sério. O único problema que eu vejo com Fata pessoalmente é que, tipo, de verdade, né, que não foge dessa área estética, tipo, de falar a estética de Fata não é muito pra mim. É arte sim, mas a estética, eu digo da estética buscada pela obra toda, essa coisa meio espírita, com tema simples, não sei o que, sei lá. Não é espírita de verdade, mas ideias similares dessas novelas espíritas. Não é tanto pra mim hoje em dia, mas eu vejo valor, Mas o problema que eu acho que a história tem mesmo, técnico mesmo, assim, é que tem uma coisa no passado de um personagem que é recontado 3 vezes. E cada personagem tem sua versão dessa história. É muito legal essa comparação. Isso não é ruim. Só que a história ela se repete de modo cansativo e lento umas 3 vezes, entendeu? Ok, tá. Eu entendo. Mas eu acho legal isso. Não incomoda muito, não. E ele repete a mesma história 3 vezes, 3 vezes. É tipo você ler um Battle Shonen.
e você, tipo, lê o mangá inteiro, porque a primeira página, primeira e segunda página, geralmente vai ter, tipo, um pequeno recap do anterior, mas com palavras novas. Então é engraçado isso. 3 vezes. Mas eu entendo que isso aí é uma coisa muito mais problemática, muito mais chata de ler, porque você tá lendo porra do textão inteiro. Você fica tipo, meu Deus, cara, de novo essa história. Aí adiciona 2 informações novas, você fica, tá, isso foi legal, mas o resto eu tô relendo isso aqui de novo, de novo, de novo. Ah, é tipo a continuação de Haruhi. Haruhi segunda temporada, que tem 8 episódios que são iguais. Só que muda a animação. E aí, eu ouço falar que a DLC do Fata Morgana é boa, que tem uma DLC, entre aspas, que é uma continuação ali da história. Entre aspas, né? Aí eu fui jogar a DLC e era recontando a mesma história que eu já vi 3 vezes de novo. Só que em outra perspectiva. Eu li o começo, vi isso, dropei e falei, foda-se, não vou ler essa DLC. E você me lembra que Jojo tem que pular metade da página só pra ler o resto. O poder dele é de encostar no ar e o ar é afastado de você. Pera, como assim? Quer dizer que se eu encostar no ar, o ar é afastado de mim? Sim, exatamente. Quando você encosta no ar, o ar é afastado de você. Mas por que isso? Porque o poder dele é que quando você encosta as coisas se afastam de você. E você tá sempre tocando no ar. Então o ar tá se afastando de você. Caraca, como é que a gente vai conseguir lutar contra ele se o ar tá sempre se afastando da gente? Até hoje eu não li. Vai tomar no cu, tá ligado? Vai se fuder. O pessoal reclama de Higurashi e Mineko porque o cara é prolixo, mas o Keika Hanada me contou a mesma história 5 vezes. Sei- Não sei quantas vezes mais, vai se fuder, Keika Hanada, tá ligado? Dito isso, Fata Morgana é bom. Mesmo assim vale a pena, não é um problema gigante. É uma história que vai te marcar, com certeza. Vale a pena. Vocês estão falando aqui, né? Hum. Higurashi e Mineko, vou recomendar Ok, esses são os que eu sempre imagino. A parada é justamente que eles são longos, né? também. Mas vale o aviso que Higurashi, ele exige que você goste de Slice of Life, né? Ele exige que você goste. Tem umas piadas de Iriá, tem umas piadas meio free puff, tá ligado? E se você não tem paciência com essa porra, se fudeu, o Higurashi é bem cansado. E o Mineko dá, o Mineko não tem tanta coisa assim. Os dois são do mesmo autor, os dois são interconectados. Se você não gosta das piadas free puff, não leia, mas vale a pena. O Higurashi, ele é tipo um Twin Peaks japonês, eu não tô nem brincando. Ele pega Que frase boa, mas é. Isso é true. Slice of Life, a vida cotidiana, te acostuma com a cidade, com os personagens, com a mitologia da cidade, com as crenças religiosas na cidade, com o contexto até da Segunda Guerra Mundial, do que aconteceu na cidade durante a Segunda Guerra Mundial, com o contexto antigo da cidade, com o folclore. E é interessante que tem um festival que sempre aparece, eu acho que era 2 ou 3 pessoas mortas, não lembro. Tinha um padrão, assim, que várias pessoas morriam num dia específico. Acho que era 2. Nisso, o protagonista, que é um cara que veio de fora pra essa vila e vai conhecendo essa vila, vai tendo uns amiguinhos dele ali que ele vai brincando todos os dias e vai conhecendo cada adulto ali da vila, vai virando uma história de paranoia nessa cidade. Com questões de tipo, será que realmente existe essa maldição ou será que não? Existe, é real, eu juro. Eu tava lá, eu era maldição. Será que o assassino, né, é alguém aqui relacionado aos meus amigos, alguém aqui da cidade, o prefeito? Será que é o cara que tem empresa X, o cara que é meio Yakuza? Sabe? Não, mas o Higurashi não tem muito eti, não. Não tem. Tem muita piada, assim. Mas não tem eti de verdade, assim, muito na VN, não. É bem light nisso, se é isso que te preocupa. E é muito bom o Higurashi, né? Higurashi é uma história muito bonitinha. Os animes É bonitinho? Fica aí o questionamento, fica aí o questionamento. Mas é bonitinho. são uma merda. Ah, eu vou ver pelo anime. Não, você vai se fuder. Você não viu o Higurashi, você viu o resumo ultra imersivo de Higurashi, que é uma merda. Sinta-se com vergonha, você nunca vai ver Higurashi. Você nunca vai ler Higurashi pela primeira vez, você tem que saber o que acontece, foi spoilado. Vale a pena ler? Vale, mas você perdeu parte do apelo da obra, que é justamente o whodunit, né? Tipo, saber quem foi que matou. Eu acho que como mistério, Higurashi não é tão bom. Não gosto do jeito que ele soluciona direito. Mas a escrita de personagens... Aí, o ponto do Flash até foi engraçado agora, que foi a vibe de tipo. Higurashi é o. Não, o When They Cry é o Mineko. O Eric vai atacar. Né? Não, o Higurashi é o When They Cry. É Higurashi que é o When They Cry. O Mineko é o quê? Qual o nome do Mineko? Higurashi ou When They Cry? Não lembro. Mas enfim, eu achei engraçada a vibe dele de tipo. Não, mas se você viu o anime, você se fudeu, porque você vai perder o whodunit. Dito isso, era uma merda. É o Mineko? Yay! Ok, acertei. Os temas é muito legal. E ele vai mais pra um lado de Twin Peaks, de ser um mistério não convencional.
Quem não quiser ler Higurashi pode jogar Silent Hill F. Essa pessoa tá, tipo, 5 universos paralelos na nossa frente. Pra ele já ter jogado Silent Hill F pra saber que é igual a Higurashi. Porque de resto é só uma história de vila. A gente não sabe como é que é o bagulho ainda. Tudo bem que é do cara que faz Higurashi, né? Mas porra! Enfim. Do que necessariamente um mistério. Seu Batalha de Guerra tá aqui. Volta e meio o senhor 40k dá uns alô. E é muito engraçado porque ele sempre aparece em momentos aleatórios. Pode ser um vídeo dele, pode ser um vídeo sobre teologia, pode ser um vídeo sobre light novel. Mistério. Arquétipo. Light novel é o caralho, visual novel. Sabe? Arquétipo. Tipo de mistério convencional. Seu 40k tá falando escrito narrativa. Pois é, fiquei feliz, pô. Eu quero que o senhor 40k tenha inscritos infinitos, porque eu gosto muito do conteúdo dele. Nox. Puro Nox. Não é. Ele é um mistério. É um mistério subversivo meio Lynch. Quando ele chega no cerne do que ele quer falar. E isso é muito legal. Eu acho o Higurashi bem legal. O Mineko vai mais pra Lynch ainda, mas não é proposital, né? Não é proposital. Porque eu não acho que o Higurashi ligue muito pro Lynch. Sei lá, eu não conheço ele, né? Honestamente. Porque a inspiração dele foi a Agatha Christie, foi aqueles livros da nova literatura de mistério não convencional japonês, que é um negócio que uma hora a gente tem que ir atrás, né? Okay. Eu sou burro, não fui atrás. Nossa, eu olhei isso aqui e eu pensei que era um Xbox. O meu cérebro travou por um segundo. Porque, tipo, parece um Xbox 360 deitado, tá ligado? Enfim. O Mineko, né? O Mineko, ele... É tipo assim, o começo dele é uma tortura, com todo respeito. O começo do Mineko é uma tortura, é uma penitência. Parece que, voltando às novelas brasileiras, o Mineko começa num chocolate com pimenta. Você vê as famílias, as brigas familiares, as relações entre eles. Mas é importante. Eu não acho isso um problema, tipo, na ideia do que eu gostaria. Mas eu já sei a história de um Mineko, né? Então. Importante. E também eu leria, tipo, não leria a novel, porque com todo respeito, não. O mangá é uma tentativa, né? Que a Zona Morta falou pra eu ler o mangá. E aí todo mundo falou, não, eu sei que ler a novel. Ou eu leio o mangá, ou eu não leio o Mineko. É isso, tá ligado? Ele tá na cozinha? Ele tá na cozinha. Porque quando ele começa a virar putaria de verdade, começa a acontecer os mistérios, os enigmas e tudo ao mesmo tempo, ele espera que você já conheça todos Bem perto. os personagens, porque ele vai perguntar, ele vai te desafiar a Isso é Persona no fundo? descobrir quem fez as merdas, né? Isso é Persona no fundo, nice. Em primeiro lugar. Então, é uma construção importante, honestamente. Ele é cansativo, mas ele é tipo, cansativo de forma que ele se justifica. Com todo respeito. Qual que você recomenda primeiro, Higurashi ou Mineko? Higurashi. Susto. Inclusive, eu acho que muita gente que quer ler o Mineko e começa O homem chamado Frost tá querendo ser de Persona, quem diria? É verdade. por Higurashi, Real. acaba preferindo o Higurashi no final. Os dois são bons. Não tenta menosprezar o Higurashi não, que os dois são bons. Ele começa A pergunta do respeito eu achei o Mineko muito mais interessante. Tipo, do que eu vi de pessoas falando sobre, tá ligado? Mas sei lá. assim, mas quando ele vira a chavinha e começa a parte de mistério mesmo, Porque, tipo, até essa questão de só, intrigas de gente rica e tal, isso é uma coisa que eu acho interessante, se for bem escrito, né? Se for bem feito e tal, eu não me incomodo com um começo lento desses. o Mineko fica muito bom. Fica muito bom, fica muito tenso. O Mineko é o inferno. O Mineko é o inferno. Sabe? É um inferno. É um inferno literal, assim. Só vai acontecendo merda. Só vai acontecendo merda. E você tem que... Quem que tá fazendo essas merdas? É isso que importa, sabe? Só que depois que acaba o primeiro jogo, ele vira uma história metanarrativa. Sobre narrativas. Ele vira uma história sobre mistérios. Você vai subindo camadas e camadas em camadas de metanarrativa bizarra, assim. Que são justificadas dentro do universo. A parada é que o início provavelmente não é bem escrito. Então, é aquela coisa que a gente vai voltar pra questão de visual novel. É muito difícil eu saber, porque eu imagino que o texto em si que vai estar em uma visual novel em inglês pra eu ler não vai estar particularmente super bem escrito da maneira que eu gostaria de ler algum texto em prosa. Só que em japonês, talvez seja mais interessante. Então é isso. Intriga de gente rica pode ser maneiro. Vídeo Jogo Parte 1, ou GOT, ou Dalton Web, ou Little Liars. Eu amo o Eric. Às vezes fora do universo. Ele e essa maçante são muitos personagens introduzidos, etc. Isso não é problema. De novo, o que importa, mais qualquer coisa, em qualquer história que você for contar, e isso é uma dica pra qualquer pessoa querendo contar a história, é você compreender a linguagem do que você tá querendo contar. Eu não tô falando de linguagem tipo português. Eu tô falando de linguagem tipo a linguagem de livros. Linguagem de prosa. Se você escrever
Irmão, se você soubesse escrever bem um livro, você pode escrever um livro sem plot, e eu vou achar muito brabo. Se você fizer filme, um filme sem plot, eu vou achar o filme muito brabo se você fizer um filme bem feito. Tipo, escrever bem o roteiro dele, os caras quatro. Um dos meus filmes favoritos é um filme meio que sem plot, que é o Grande Lebowski. Meio que não tem. Não é nada. Aquele filme é um filme de nada, e eu amo aquele filme, tá ligado? Porque ele é bem feito. Meio que essa é a grande regra de criar histórias, é entender a mídia que você tá fazendo. Às vezes não são justificadas. Às vezes ele pergunta, será que isso se justifica ou não? O que é fantasia e o que é realidade nesse ponto? Ele começa a virar uma confusão. Mas ele cria essa confusão propositalmente como ênfase em discurso temático. Tudo depende da execução do negócio. Então, sim. E não é só execução exatamente. Voltando pra treta de Steven Universo aqui. Da galera me criticando por eu criticar e falar que é escrita para criança, sendo que tem temas pesados e temas complexos e tal. Não é sobre os temas, é sobre como a história é apresentada para você através da escrita e através do audiovisual apresentado ali. Tipo, pode ser uma coisa com profundidade completamente rasa e ainda assim eu vou assistir o negócio e falar, não, isso claramente foi escrito para adulto. Porque a sua escrita e a maneira como você vai apresentar essas coisas dentro da mídia tem uma vibe diferente pra cada pessoa, e também faixa etária, mas é porque eu pensei na questão de Steven Universo, que eu tô nessa treta há um tempo agora. Mas vibe pra cada pessoa de uma maneira diferente. Então, tipo, se o Mineco for um livro que eu pego e leio, e eu achar o início, nada está acontecendo, porém é muito bem escrito a prosa em si da coisa ali, tipo, a forma como o personagem é apresentado, a maneira como mostram a sutileza de cada personagem através da escolha de palavras e a escolha que decidiram para conectar cada palavra com cada palavra. Se fizerem tudo isso, eu muito provavelmente vou achar brabo e vou continuar lendo, mesmo que não tenha nada. Porque é muito mais uma apreciação pela própria arte em si, pela forma de arte, além da história sendo contada ali. É basicamente você apreciando aquela escrita em prosa, porque a pessoa que tá escrevendo em prosa sabe escrever em prosa muito bem. Essa é a vibe. Temático. E tem explicação. Só que é foda. É foda. O Mineco é uma história sobre... Então é isso. Não é nem questão de ser a execução. É mais a questão de você ver que o criador sabe exatamente como contar essa história da mídia que ele escolheu contar. É isso. histórias. É uma história sobre o amor envolvido em escrever uma história. Por isso que, por exemplo, o Sam Barlow. Eu acho o Sam Barlow muito foda. Que o Sam Barlow é diretor de jogos. Ele dirige de uma maneira muito foda. Muito foda. Eu acho muito foda. Mesmo que eu ache uma bosta a história que ele tá contando, eu acho desinteressante, e acho algumas decisões que ele fez meio merda, eu ainda vou jogar a porra toda porque é legal. Mesma coisa com o Kojima. Kojima dirige bem pra caralho. Ele sabe fazer um jogo ser um jogo e ainda se contar a história dentro do jogo. A história pode ser uma merda, mas eu vou ficar interessado pra caralho. É que é isso. E ele pega essa coisa da arte, né, como discurso, pra falar também sobre como as pessoas se comunicam. É muito profundo. O Mineco é legitimamente muito profundo. Uma obra-prima. É uma obra-prima. Mas é uma obra-prima que começa muito... Puxando a House of Leaves de novo, tem 4 histórias sendo contadas ali e elas são escritas em 3 estilos completamente diferentes. Junto com outras coisas, tem estilo de escrita também. Sim, isso é uma coisa muito legal de House of Leaves. Você vai... E tipo, House of Leaves tenta te deixar desconfortável devido a isso, tá ligado? Porque você vai ter o John escrevendo num estilo que é... Como é que é o nome? Stream of Conscious, tipo, rio de consciência. Então é só... o cara vomitando coisa no papel, o cara vomitando informação no papel, e atrás de informação, atrás de informação, atrás de informação, atrás de informação, vou jogando aquela porra toda ali, é isso. Que geralmente é tipo... É interessante, então, que essa casa aumenta, porque isso me faz lembrar de hoje de manhã, quando eu acordei, tomei café e fumei um baseado, e aí eu saí na rua, tava sol, e esse sol meio que pegou na minha pele, foi meio bizarro, porque lembrou de quando eu era pequeno, quando também queimou a minha pele, porque eu fiquei muito tempo no sol. E também, eu acho que é normal que queima a sua pele assim se você for pro Egito, tá ligado? Porque no Egito, esse é o estilo de escrita do John. E aí você vai pro estilo de escrita do Zampano, e é um texto analítico. Tipo, é um texto analítico crítico. Como se você estivesse lendo uma tese de alguém. E é muito interessante você ver a história alternando entre esses dois estilos de escrita, constantemente. Dá pra ver que o Mark Danielewski, que eu adoro que esse é o nome do cara, sabe muito bem o que ele tava fazendo.
Então o John pode estar falando de absolutamente porra nenhuma. Ele pode estar falando da melhor maconha que ele já fumou na vida dele. Eu vou achar muito interessante. Porque daqui a pouquinho a gente vai voltar pra um cara analisando criticamente um filme que não existe. E essa alteração entre os dois deixa a história muito interessante, sem que seja a história exatamente sendo interessante. A escrita é interessante. Enfim, é isso. Esse meu rant inteiro vai pra tentar explicar a minha questão com o visual novel. Não consegue me pegar muito porque, tipo, eu sinto que eu precisaria ler em japonês pra pegar alguma coisinha ali que os autores estão fazendo. É isso. Cansativo. E quando ele começa a pegar elementos estranhos de Battle Shonen, de... Ah, a Clara tá morrendo? É claro que a Clara tá morrendo quando eu tô fazendo todo esse textão. Vambora. Ok. A Claro foi a Claro de novo. Mas parece que agora voltou. Eu espero que todo o meu textão que eu tenha mandado agora tenha funcionado. Mas vamos lá. Gente, tipo... Se a Tim não vier amanhã pra consertar a internet, eu não vou abrir live não. Porque realmente é um inferno fazer live assim. Mas enfim, vamos lá. O Rant sobre Visual Novel dá pra entender? Então tá tudo bem. Então beleza. Porque eu fiquei muito tempo explicando e só depois de muito tempo eu olhei pro chat e vi que a live tinha morrido. Enfim. Crítica literária, ele pega coisa de crítica literária, você consegue aprender coisas sobre crítica literária jogando Mineco. Ele tem coisa disso. Ele... Marvel Tolkien Moments. Goku PM, é a segunda vez que você fala Marvel Tolkien, mas tipo, não entendi o que tem a ver com qualquer coisa aqui. Você só quer que eu fale de Marvel Tolkien? Porque eu não vou. Enfim. Morreu na Casa de Folhas? Eu espero que pelo menos no VOD tenha salvo alguma coisa. Senão eu vou ter que cortar antes. E aí vai ficar completamente sem contexto. As pessoas vão achar que eu só odeio visual novel sem nenhum contexto. Ele começa a falar sobre escrever. Porque da última vez morreu nessa hora? Ah, é verdade. É verdade. Morreu quando a gente tava vendo... Não, morreu bem antes. Morreu bem antes. Tipo, morreu de travar, não morreu de fechou a live. Mas a live tinha fechado, mas voltou. Enfim. Sobre comunicação. Ele começa a tangenciar vários temas, né? Ele E o Donas, é o Pitel que conseguiu trocar. Eu sei que é o Pitel, eu tô lendo o seu nome. Não, ainda não, amanhã talvez. é muito interessante, ele tem paralelos com a Divina Comédia, que são bem legais. Tem bastante coisa pra cavar. Tem inspiração em Agatha Christie, literatura nova japonesa. Puta, o Mineka é muito inspirado. E o Mineka é uma obra-prima, né? O que é engraçado é que no Japão ele foi odiado, Ok. né? No Japão ele foi odiado. E o final, né? Mas eu acho que os japoneses estão errados. Foda-se. Porque, É isso aí, Frost, bota o pau na mesa. no caso do Mineko, eu só vou dizer o seguinte, em suma. O Mineko é um mistério não tradicional. Ele nunca quis cumprir todos os critérios do mistério tradicional. E os caras ficaram bravos porque ele não cumpriu um critério de um jeito específico. 100 milhões de pessoas versus Frost, aposto meu dinheiro no Frost. E eu discordo, porque ele cumpriu. E mesmo nessa perspectiva ele cumpriu. No Japão eles preferem visual novels do que livros. Isso é, tipo, tão vago, tá ligado? No Brasil preferem ler mangá e HQ, ou seja, arte sequencial, ou livro. Não dá pra você, tipo, colocar isso, tá ligado? Os otaku vão preferir visual novel, light novel do que livro, geralmente, porque tá dentro da cultura de anime. Mas tem muito livro famoso do Japão, tá? Tem muito livro famoso do Japão. Inclusive, eu quero comprar um. Que é o... Como é que é o nome? Casos Estranhos? Acho que era Casos Estranhos. Eu quero muito ler esse livro. E... Sei lá, cara. Sabe, não... Eu acho balela. Eu sei que hoje em dia a galera na EGS, lá no site japonês, eles dão uma ressignificada em Mineko e tem mais gente gostando. Eu acho que o modelo de lançamento do Mineko não favoreceu ele. Porque pra quem ficou, tipo, vários anos teorizando... É o que tem arquitetura no meio do livro, sim. Tem mais planta de casa. Eu acho que a resposta... Eu quase comprei, só que o livro é pequenininho, tava R$ 30 na livraria. E eu fiquei... Né, deixa pra terminar a Casa de Folhas, depois eu compro isso. pode decepcionar. Você ficou que nem os caras, eles teve adiamento de jogo e tal, demorou pra cacete pra acabar o Mineko. Então, que eu lembro, eu li isso faz tempo, tá? Cheque seus pontos. Só que, Eu não tinha com nada não, eu confio no Frost. se você lê de uma vez que nem a gente lê no Ocidente ou na China, ou nos outros lugares, as pessoas tendem a gostar, tá ligado? Esse que é o negócio de Mineko. Ler manual do roteiro pode ajudar a fazer crítica? Depende do manual. Isso é tipo falar, livro pode me ajudar a fazer bolo? Qual livro? É um ótimo ponto. Voltando. A gente tá falando do chinês gostaram. Eu lembro que um cara tinha postado uma lista que era VMDB, EGS e um site chinês lá e comparou os três, assim, em imagem. E, tipo, no chinês o Mineko tava alto, era terceiro, segundo lugar. Uma coisa assim.
E o ocidental tava alto. Ô, Sprite! No Japão, não. E Japão tem umas cores diferentes, assim. Tipo, Yuno é muito valorizado lá, no ocidente eles não gostam tanto. Sendo que Yuno é muito bom. Mas é comum até pra mangá. Vocês lembram? Casa de folhas, será que tem uma receita de bolo? Eu não vou me surpreender se eu estiver folheando casa de folhas, lá tem uma receita de bolo. Eu não vou ficar nada surpreso. Mas enfim. Vocês se lembram de muito tempo atrás, quando teve uma votação pública japonesa lá, e aí divulgaram os 100 melhores mangás de acordo com os japoneses? E a otacada brasileira ficou muito puta! Mas ficou muito bolada, porque não tinha nada que tá numa anime list. Tipo, nenhum anime que tava numa anime list tava. Tipo, não todos, mas tipo, a maioria não tava lá. Por quê? Porque a maioria que faz sucesso ali no My Anime List é pra tentar, tipo, vender pra fora do Japão mesmo, né? Então, por isso vai tentar chamar a atenção da gente. Não exatamente de coisa japonesa, porque a escrita que vai chamar a atenção pra eles lá é uma escrita mais insular pra eles próprios. Mas a otacada brasileira ficou puta! Qual era o top 1? Era Tiger and Bunny. Era Ushio Notora. Ushio Notora, tá ligado? Aí todo mundo ficou tipo, hã? Como assim? Por que é Tiger and Bunny? Tipo, porque a galera do Japão adora Tiger and Bunny. Porra. Os japoneses estão certos. Yuno é... Sensei não é muito querido no Japão, o que confunde pros brasileiros. Sensei só é querido no Brasil, o que parece às vezes. É bem engraçado, tá ligado? Quem é Tiger Bunny? Exato. O Yuno é bom pra caralho. Mas Yuno não é uma VN boa pra iniciante. É um jogo bem cansativo. Pera, qual? Mas Yuno não é uma VN boa Yuno, tá bom. pra iniciante. É um jogo bem cansativo se você não é acostumado com o jogo retrô. Tá, dito isso. Ryukishi é legal, mas é cansativo, é longo e é alto investimento. Eu recomendo se você já tiver interesse e você realmente falar, eu quero investir nisso. 4 eu acho mais recomendável. Que é uma VN perfeita para iniciante? Diga. Tsui no Stella. Tsui no Stella é muito bom. Ele é escrito Qual que é o nome dessa porra? pelo Tanaka Romeu, conhecido por Cross A gente vendo meme de Cowboy Bebop japoneses perguntando por que o Ocidente liga pra esse anime, foda-se. Acho um pouquinho longe, mas entendo. Channel, conhecido por... Se My Anime List fosse bom mesmo, Astro Joe tava top desde sempre. Astro Joe tá lá embaixo, né? Eu não lembro que tá top. Eu não ligo pro top do My Anime List, mas tudo bem. Uma light novel dele lá que faz um sucesso, que eu esqueci a porra do nome. Não sei o nome. Eu não sou de light novel. Nossa, eu amei a definição do Eric, na verdade. Casa de Folhas é uma história sobre uma história. Casa de Folhas é uma história sobre um crítico audiovisual cego falando da história de uma família que achou uma tarde esquizofrênica. O fato de que ele tá completamente correto em cada uma das palavras que ele utilizou aqui é incrível. Nossa, que definição perfeita. Enfim. Muito ainda. É uma coisa que eu quero ler mais, mas eu ainda não fui atrás. E o Goku PM ainda mandou uma interrogação. Você não sabe o quão correto ele tá nessa definição, na verdade, porque é literalmente isso. É praticamente sobre isso mesmo. Tanaka Romeu também tem Saihate no Ima, Kanimoto, que Kanimoto é uma visual novel bem influente. Ele tem Kazuko Keikaku. Ele é um cara... É uma história em quinta pessoa? Irmão, os editores do livro são personagens. E eu não quero dizer, tipo, não, dentro da história... Não. Os editores, tipo, quem fez a edição do livro Casa de Folhas é tratado como um personagem dentro de Casa de Folhas. Eu vou pegar meu café. Faltou a parte que o editor do livro é um paranoico ninfomaníaco com claros problemas parentais não resolvidos. Ele quer dar spoiler, né? É bem importante para a indústria de visual novel, né? E ele escreveu essa Passou o anúncio, eu nunca vou saber o que eu ia falar. Eu ia falar que, no caso, eu falei que o editor do livro é um personagem dentro do livro. história pequena, baixo investimento, tranquilo de ler, chamado Tsui no Stella. E Tsui no Stella, ele se baseia naquele livro A Futura Eva, né? Que é um livro, que é o primeiro livro que tratou do tema androides, né? O termo android saiu dessa porra. Saca? Mas dá pra saber a introdução do livro? Tá falando do John, o Luncad. Não, eu tô falando dos editores de Casa de Folhas. Tipo, os editores do livro Casa de Folhas são personagens dentro de Casa de Folhas. Eles interagem com os personagens dentro da história. Os editores falam com o John, tá ligado? E o Tsui no Stella, ele fala sobre um cara que tem que transportar um androide pro outro lado do continentezinho lá, do lugarzinho que eles estão, da região que eles estão. Só que o problema... Eu derrubei alguma porra. Ai, deixa eu pegar a porra.
Eu estou da primeira edição, porque você está lendo a segunda edição, isso é importante. É verdade, tem esse ponto. Inclusive, logo no início eles falam das edições diferentes. Ai, no início do livro eles falam das edições diferentes que meio que não existem. O problema... Sim, o Jinru Iwashi Mashita. É esse Jinrui wa Shimashita. Eu não conheço essa porra. mesmo. Que é a light novel que ele fez, né? Então, elas existem. É umas... Tá ligado? Isso mesmo. Tá, dito isso, o cara tem que transformar... Então tem tantas fases sexuais que, sem querer nas lives, tipo, eu derrubei uma porra. Não, mas se eu derrubasse espontaneamente uma porra no chão no meio da live, eu ia me internar, tá ligado? Transportar a menina pro outro lado. Tá ligado? E tipo... Literalmente era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não, Eric, o problema é que tinha tudo, na verdade. Sukitakun! Muitíssimo obrigado, meu querido. Seja bem-vindo, Maurício, por mais um mês, 4 meses. Boa tarde, Danos. Tá rolando o quê? Tá rolando o quê? Tá rolando o Frost falando sobre visual novels e a gente parou absolutamente tudo pra falar sobre o quão bom o caso de Forezé. Mano, o roteiro Te aposto até demais, é verdade. é muito bom. E ele parece que vai pro lado convencional, de tipo... Ó, a menina... O velho, tipo... Desiludido da humanidade, viaja com a menina. O meu colchão ficou broxa, calma aí. Deixa eu consertar meu colchão, que ele caiu. Ele caiu e eu comecei a gritar. Aí, os meus vizinhos vão me odiar. Pronto, resolvi, eu acho. Resolvi? Eu espero que sim. Não broche o colchão, por favor. A menina é esperançosa, porque ela é uma androidezinha do bem, caralho, programada para amar os humanos e tal. E aí ele vai reaprendendo sobre a vida. Essa vibe, sim, mas é escrito por uma pessoa extremamente pessimista, é isso que eu digo. Quer dizer, o Romeu não é pessimista, ele é otimista. Mas ele é realista. Ele é uma Então, ele é qual dos três, Frost? pessoa realista. Ele é uma pessoa que sabe que a humanidade não é 100% boa. Então ele explora o pior e o mais horrível da humanidade, junto com os dois viajando de um lugar para o mundo pro outro. Ok. E muitas vezes os androides conseguem ser mais humanos que os humanos. E ele começa a questionar o que é ser humano em algum nível. Sabe? Qual que é a essência do humano? E é uma obra muito boa. É uma obra muito boa. Ela é previsível para onde que ela vai chegar, como que vai acabar as coisas. Tem uns mistérios que você não vai conseguir prever como acaba e são muito bons. Mas o mistério não é o foco. O foco é muito mais o que ela quer te trazer com essa reflexão sobre a natureza da humanidade. O que você acha de Danganronpa? Danganronpa é muito bom, mas não é VN. Não? Ah, eu acho que eu vi o Frost discutindo sobre isso com alguém no Twitter muito tempo atrás. Danganronpa não contaria como uma VN, não. Tipo, a parada é que Danganronpa não é só o texto, né? Tem os momentos de gameplay, entre aspas, onde você atira nas coisas e tal. E aí fica aquela discussão de tipo, o que é uma VN e o que não é uma VN, que a gente pode ficar 40 horas fazendo, mas eu não estou a fim de fazer isso. Mas enfim. Danganronpa é um jogo de aventura. Se você quiser começar por Danganronpa, é Até o Frost consegue errar. legal, mas lembre-se que você não lê uma VN de verdade. Quando você lê uma VN de verdade, você vai estranhar. Você vai ler muito, ler muito, ler muito, vai ficar, cadê? E é gameplay. Não tem gameplay, entendeu? Aham. Vocês estão falando de Sayano-Uta. Sayano-Uta eu acho bom, mas o cara tem que ter estômago e tem que ser tolerante com os tropes pedirem de visual novel. Se você é tolerante com os dois, Se é ruim é VN, Brinks, sem Brinks, mentira. se você gosta de horror, Danganronpa eu diria que é quase um point and click. Então, tá, justo. Mas sei lá, irmão. Pô, eu não importo. Não me importa. extremo, vai. Eu acho que, tipo, eu consigo tancar ser uma VN se não for só uma VN, tá ligado? Ser que nem Persona, que, tipo, tem o aspecto da VN, mas tem a parte que ainda assim te deixa dentro da questão de uma linguagem de videogame. Isso é o vibe. Então, tipo, alguma coisa tipo um Danganronpa é mais vibe do que qualquer outra coisa. Por mais que eu não vá jogar essa merda. Foi uma das minhas primeiras visual novels. E eu tinha uns 14, 15 anos. Sim, eu joguei fora da idade. Mas eu não sou uma pessoa com estômago fraco. Phoenix Wright seria uma VN? Então, essa é outra discussão que poderíamos ter. Que poderíamos ter. Se Phoenix Wright seria uma VN ou não. É aquela coisa, tipo... É que nem Persona tem a estética de uma VN, tem o estilo inteiro de você vai ler muito do texto de cada 4, vai ser descrito, blá blá blá, tem o aspecto de VN, mas você vai jogar um pouquinho, tem coisa que é um point and clickzão, então, né? Assim, Tô cagando. Ghost Trick é tipo isso? Ghost Trick também é tipo isso, sim, exato. Não. Tem que ter um nome de subgênero pra esse tipo de jogo, tá ligado? Esse tipo de pseudo-VN, ou sei lá. E a história é boa.
A história é foda pra caralho. Tá ligado? A história é foda. Então, pra mim, rola, né? Sai no Ultra, pra quem não sabe, sobre um cara que tem um acidente. Jogou Sayano dos 14 anos, a morte da falta de suspensão parental. É real. Mas eu leio Chronicles of Fogo com 14 também. Então fazer o quê, né? Ele vê o mundo inteiro como carne, tá ligado? E nisso Mas Sayano Ultra é mais pesado que... Não, é? Depende, né? Não, não, não. que ele vê o mundo inteiro como carne, ele só vê uma pessoa, Subgênero, dois pontos. Bom, vibe. né, que é a Saya, que é uma menina com aparência jovial, que, porra, é a única pessoa normal na cabeça dele, tá ligado? E, tipo, você vai vendo ele caindo cada vez mais na obsessão, porque o mundo inteiro, depois desse acidente de carro que matou os pais dele e tal, ficou, tipo, cheio de carne, sangue. O mundo ficou horrível, entendeu? O mundo, tudo que ele vê é gore, entendeu? Exceto essa menina. E ele fica disfarçando pra galera notar que... É porque a menina parece menor de idade, mas aí gostem. Mas aí até gostem isso. Gostem isso pior, na verdade. Do que Sayano Ultra, na minha humilde opinião. Mas é porque eu não sei também o quão explícito Sayano Ultra é com a cena com a saia. Mas a parada é que em GOT, abuso de menor é abuso de menor. Não é, tipo, sexualizado, entre aspas, que nem Sayano Ultra, que é só tipo, ele está tendo relações com essa garota que parece menor de idade. Em GOT é tipo, é abuso, tá ligado? não notar que ele enlouqueceu ele ser preso Não tinha uma casa de sexo no GOT? Sim. Lannister. numa instituição psiquiátrica. E nesse amor entre ele e essa pessoa, fica estranho, porque Aí que achei aquele vídeo da Saia que reagiu em live meio paia, porque se focou demais nessa parte dele aqui, ok. Mas era o ponto do vídeo mesmo. Mas meio que não tem como fugir disso na vídeo japonesa. E tinha mais a entregar. Mas ainda é um erogue. Não, mas o ponto da pessoa fazendo aquele vídeo era realmente, tipo, falar sobre isso em Saia no Uta, tá ligado? Não é nem falar da história em si ou do resto. Não era um vídeo sobre Saia no Uta. Era sobre esse aspecto de Saia no Uta e sobre esse aspecto da cultura japonesa com esse tipo de história. Então, yeah. só ele vê a pessoa. A pessoa não aparece pros outros, entendeu? E, tipo, pelo menos não aparece fisicamente pros outros. Então, eu recomendo você ler Lovecraft antes de sair no Uta. Não é obrigatório, mas você nota que o Urobuchi é foda quando você lê o Sai no Uta. Que você vê, por exemplo, Que o Lovecraft escreve mal. como... Por exemplo, tem um final que é só o final Lovecraft. E você nota que tem um final Urobuchi, tá ligado? Você nota os tropes que ele usou. Você nota como ele brincou com o trope de Lovecraft e criou algo muito novo. Ele juntou Em Gelo e Fogo a galera fica um pouquinho mais velha, o Death. Mas ainda assim, tipo, quando botam a Daenerys sendo, vamos dizer, promíscua com homens de tipo 40 anos tendo 13 anos, é isso. amor com o Lovecraft, um bagulho que você não imagina. Você gosta de Lovecraft, isso é um outro legal, mas lembra, tem que ter estômago. Eu recomendo Cultura japonesa não é fã do Hag Maxim Milf Hunter Daddy Pill. Lhes falta cultura. Eu concordo, Eric. pra quem gosta de Black Souls. Você já tem paciência com essas coisas. Você vai tancar. Urabushi é um cara do Fate Zero? Sim, cara do Fate Zero, cara do Psycho Pass. Ele fez outras coisas. Madoka, cara de Madoka. Sei lá. Duna com Aria e Height. Não, sim. A Alia participando das orgias de Sith. Tem mais Com 5 anos, por aí. 6? Não lembro. nova que a gente pode falar. Steins Gate. Steins Gate é muito bom para iniciante. Aí a gente volta um pouquinho porque o Freud tinha falado antes, que eu falei que ele era Lego 3, que ele falou que, tipo, não, é porque Visual 9 pode ter coisa mega pesada que não seja publicada. Eu, tipo, algum dos livros mais famosos do mundo tem uma coisa muito questionável. Mas eu entendo que, tipo, dentro de Visual Novel vai ter uma vibe um bocado diferente. Mas, porra, Duna tem orgia de Sith com personagens de 5 anos de idade que tem conhecimento cósmico de todas as vidas anteriores, então por isso eles são tratados feitos adultos. É isso. Não tem nada de muito estranho. Mas é que ali com 14 pros Fremen já era maior, praticamente. A Sharon teve o Leto 2 parte 1 com 15. Não, sim, só que ali é tipo jovem. E também o Leto 2 e a... Eu esqueci o nome dela. O Leto 2 e sua irmã. E o Orgia de Sith criancinha também, pô. Ele explora a cultura de Akibahara. Akihabara. Akibahara é foda. Akihabara. Madoka desconfortável, eu assisti com minha noiva e tava tudo fofo até o terceiro episódio. Aí fudeu muito rápido e muito hard. É vida. Vídeo novo tá no trash, eroguei é trash do trash. Faz sentido. Ganima, obrigado, Beto. Ganima. O Paul votou? Votou ou vetou? Mas eles foram, não foram? Depois que o Paul foi embora. Porque o Paul foi embora, tipo, muito cedo.
Eles eram bebês, né? Enfim, whatever. Akihabara. Explora a cultura de Akihabara. É bem da hora. E a história é bem emocionante. Steins Gate é bem emocionante. Pra você que não sabe, é sobre uma galera. Lucas falou uma coisa interessante. A Silhueta foi publicado em um livro do ponto de vista de um Pedro e como ele e a vítima estavam apaixonados. Sim. A parada eu acho que é mais que, tipo, visual novel não vai tratar essas partes problemáticas de uma maneira mais consciente. Vai ser só, tipo... Tem algum motivo pra a saia ter essa vibe de ser uma criança? Não. Até onde eu entendi, não muito. É só porque, né? É isso aí. Eu acho que era mais isso que ele quis dizer. Mas assim tem coisa questionável publicar, e problemática em livros sempre, gente. Tá tudo bem. Otaku pra cacete. E O livro é mais sobre o cara do que o crime, mas o crime tá lá, pô. um cara começa a fazer experimento com máquina do tempo. Até isso culmina num caos gigante. Ah, tá falando de Stargate agora? Stargate dá, né? Stargate é uma light novel muito lida. Muito nível. Visual novel muito nível, né? E eu não posso pelar mais nada. E coisas estranhas acontecem. Mas ou não é Stargate que tá falando, porque a gente começou a falar de outras coisas. Pensa com essas coisas. Você vai tancar. Sei lá. Tem mais visual novel que a gente pode falar? Steins Gate. Sim, Stargate é... Eu acho que Stargate deveria ser a primeira que ele falou, porque, tipo, realmente só Stargate, tá ligado? Tem o Zero, mas foda-se o Zero. É só ler essa visual novel, ele é uma visual novel, e você lê o bagulho e você fica, tipo, vibes. A parada é que tem o anime, né? Então eu imagino que a maioria das pessoas tenha pensado, não, o anime substitui a visual novel. Mas eu não sei o que tem de muito interessante na visual novel pra mudar isso. É uma que eu leria, na verdade. Eu leria Stargate. Eu leria Stargate. Eu tenho interesse em ler Stargate. Perdão, Amuduna? É nóis. Tá. Eric e Luncard estão conversando. Steins Entendi. Gate é muito bom para iniciante. Não tem nada de muito estranho, ele explora a cultura de Akibahara. Pô, eu muito leria. Agora que ele falou, é uma que eu daria chance. Até porque eu sei a história de Stargate, né? Mas tem muito tempo que eu vi o anime. Porra, tem o quê? Tem 10 anos, 12 anos por aí. E eu só vi uma vez. Stargate é uma que eu leria. Eu realmente leria. Nossa, fiquei com vontade agora. Deve ser fácil de achar Stargate, né? Eu vou ver. Eu vou ver se eu dou uma chance. Porque realmente, a minha parada que eu tava pensando aqui é realmente, tipo, você não vai passar 100 horas lendo Stargate que nem alguma coisa tipo um Mineco, porque estão com 450 milhões de visual novels. É uma mais curta que você só lê e é isso. Espectro Rue, muitíssimo obrigado, meu querido. Bem-vindo ao Maurício. Akihabara. Akibahara é foda. Akihabara. Explora a cultura de Akihabara. É bem da hora. E a história é bem emocionante. Steins Gate é bem emocionante. Pra você que não sabe, é sobre uma galera. Otaku pra cacete. E um cara começa a fazer experimento com máquina do tempo. Até isso culmina num caos gigante. E eu não posso pelar mais nada. E coisas estranhas acontecem. Eu quero ler eu vou tentar ler o Steins Gate, ver o que eu acho da escrita, ver como é que funciona o texto de uma visual novel, dentro da questão de ser prosa, e ser apenas prosa, não ter outra linguagem, tipo um videogame ou o que seja. Quer dizer, a linguagem vai ser a música e o visual, que é o character design e a expressão dos personagens. Eu vou, ok, vou pelo menos jogar um pouquinho de Steins Gate e ver como é que vai. Você gosta de ficção científica inspirada em coisa real, você vai gostar. História de viagem no tempo. Mas essa é uma que eu gostei quando eu assisti o anime 450 milhões de anos atrás. Conceitos Então eu aceito. reais, essas coisas. E drama bem feito. O drama é muito bem feito. Steins Gate é muito bom. Steins Gate é muito bom. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso, né? São Eu já teve Steins Gate, a única coisa que eu lembro é que fazem referência ao John Titor. Sim, fazem referência ao John Titor. E... eu lembro que o anime é bom. É que o anime é bem bom até. Só que eu vi, tipo, 400 anos atrás, então, né? boas recomendações para iniciantes, com suas anotações devidas. Mas lembra que eu tô falando aqui numa live. Genotype Daydream, eu quero jogar essa porra, todo mundo fala bem. Eu tenho aqui no PC, mas eu não joguei ainda. Eu achei em japonês, né? Que é Hakutimu no Aojashin. Eu tenho aqui. Entendo, tem um bom dia. O moleque tá bebendo cristal aqui atrás. Eu entendo, água é água, né?
Tem mais alguma? Adoro o verbo jogar pra uma VN. Eu vou continuar falando jogar. Eu vou continuar usando o termo jogar, mas que eu saiba que é ler. Esse Hakutemu eu ouço falar que é bom. Hakutemu pra iniciante. Nossa, Stargate é muito bom. Recomendo o anime também. Isso eu já vi. Toma seu tempo pra construir devagar, mas com ligagem compensa. Ah, é pra Luncad. Sim, eu recomendo pra Luncad. Você deveria dar uma chance pro anime mesmo. Tipo, tenta assistir o anime. É tipo, é um daqueles anime que, tipo, se você nunca viu Stargate, você não é otaku de verdade. Tem que ver Stargate. Mas tem... Visual Novel e Light Novel são a mesma coisa, né? Não. Visual Novel é um livro, entre aspas, que você lê geralmente no computador, que vai ter o texto e vai ter personagemzinho de animezinho ali, e vai misturar meio que o audiovisual com prosa. Você vai ler um livro, mas vai ter música e vai ter o visualzinho e tal. Light Novel é literalmente só um livro pequeno. É um livrinho pequeno. Só que se tem uma forma de arte, entre aspas, mas é uma forma de arte, mas tem uma forma de arte que eu critico e eu vou continuar criticando e eu vou criticar para sempre, é Light Novel. Porque é basicamente um livro sem a prosa. É escrito de maneira muito rápida. O texto em japonês geralmente é só hiragana, é hiragana atrás de hiragana, quase não tem kanji. Porque a ideia é você ler o livro super rapidinho, super, super, duper rapidinho, porque ele foi escrito super rapidinho, super, duper, duper, ultra rapidinho, porque o autor provavelmente tem que lançar mais uns 4 nesse mesmo ano. Então, tipo, Sword Art Online é uma light novel, Goblin Slayer começou com uma light novel, muitos dos animes conhecidos têm inspiração em light novel. E a parada é que eu realmente tenho um ódio pelo tipo de escrita de light novel, porque eles, obviamente, não vão escrever da melhor maneira possível a prosa dentro de uma light novel. Então eu li Mushoku Tensei, foi o pior livro que eu li na minha vida, e a coisa menos errada que tava ali era a escrita. Tipo, a escrita não, era a história, era o rodeus. A coisa menos errada era isso. O resto era o problema, porque aquela merda é muito mal escrita, porque light novel é mal escrito. E é questão de mal escrito. Tipo, desculpa parecer super, super elitista, assim, mas é porque meio que é pra ser mal escrita, pra você ler super rápido, porque não pode ter prosa direito, porque não pode ser escrito com prosa, porque não dá! Enfim. Tenta pegar a versão japonesa, original, porque eu sei que eles mudaram coisa na versão da Steam. Aí, tipo, tem gente, por exemplo, o Nishio Isin, que escreve light novel bem, mas é porque o Nishio Isin, ele só gosta de usar muito trocadilho e coisa do estilo, então ele usa muita coisa muito peculiar nas light novels que deixa elas interessantes de ler. Mas é uma parada que é muito interessante de ler se você lê em japonês. Eu queria, tipo, ficar melhor em japonês e ler alguma coisa nesse Oisin e tal. Só que de resto, a maioria só escreve, tipo, o mais rápido possível, porque é a ideia. E eu não critico nenhum dos autores especificamente pra isso. É um caso que é um mercado que exige uma pobreza na prosa. E eu fico puto, porque eu gosto de livros. É isso. Então, ou moda o jogo, bota os arquivos originais da Steam, alguma coisa assim. Dana Mod Range, let's go. Então, é porque tem que ter uma construção inteira. Tem uma construção inteira. Monogatari é outro muito errado, japonês e otaku, mas que também consegue ser muito bom. Eu já falei, eu quero ler Monogatari quando aprender a ler japonês direitinho. Mas tem uma construção inteira de por que eu fico tão puto com light novel. Que é a maioria das pessoas que começa a escrever histórias e fala, quero contar história, começa a escrever as coisas como se fosse uma light novel. Porque geralmente essa galera quer escrever um livro porque eles não... Porque é o mais fácil, é só tipo, você vai lá e você começa a escrever e eles não têm, tipo, eles não aprenderam a desenhar, não aprenderam a fazer blá blá blá, não aprenderam a fazer muitas coisas que poderia funcionar para outras formas de arte, para você gerar uma obra em outras formas de arte. Só que geralmente eles são inspirados por essas outras formas de arte. Então a galera meio que subestima o fato de que para você escrever um livro, você tem que saber escrever um livro. E aí você olha para uma light novel e é literalmente isso. É um livro sendo escrito de uma maneira que não é um livro. E aí eu fico puto. Porque a maioria das pessoas começa a escrever coisa, tipo, não lê livro, mas escreve como um livro. E aí não é um livro, você não tem prosa.
Nem livro de verdade. Esse é o problema, tá ligado? Pensar em prosa é difícil. Sim! Essa parada, tipo, você não pode só pegar o bagulho e escrever o que tá na sua cabeça, tipo, diretão. Tem técnica de escrita, e não só técnica de escrita na ideia de construção de roteiro, técnica de escrita na ideia de escrever um livro, tá ligado? Enfim. Ler livro melhorou meu diálogo e storytelling até em outras mídias. Concordo. Estou de Light Novel, queria ser mangaka? É um pouco isso, mas... Yes, let the hate flow through you. Obrigado. Agora, se você quer algo que seja mais eti, e você não quer algo... Desabafando coisas de anos da vida, irmão, eu vi tanto isso na minha vida. Cara, você entra num site de fanfic, tipo... Aqui, minha questão. Quando eu tava começando a escrever os Caralho 4 e querendo aprender a escrever melhor minha escrita e tal, eu publicava algumas histórias em site de fanfic do ponto de vista original. Botava lá na tag de original e postava lá coisa. Beleza. Aí eu lia as fanfics de outras pessoas, os textos de outras pessoas, e eu ficava tipo, que esquisito que não tem prosa, tá ligado? Tipo, parece que não foi pensado muito a questão da escrita aqui, sabe? Não foi pensado muito como a pessoa ia escrever. A pessoa só botou... Texto, disse tal pessoa. 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 E aí eles foram pra esse lugar. Esse lugar é assim, e assim, e assim, e assim, e assim. Uau, que interessante esse lugar sendo assim, assim, e assim. Disse tal pessoa. E eu ficava olhando, tipo... Mas... Vocês sabem que vocês estão escrevendo como um livro, né? Tá escrevendo feito uma prosa. Você tem que escrever feito um livro. E eu vejo que Light Novel existe, eu quero dar um tiro no Japão. Enfim. Muito pesado. Procurando não operando no Watchpad um segundinho, vocês não vão encontrar. Vocês não vão encontrar, não. Mas você quer algo interessante, Eti? E você não liga E eu tirei tudo do ar no momento que eu comecei a fazer fama na internet, não ironicamente também. de coisas pesadas, eu gosto... Eu já tentei escrever, mas honestamente fazer analogias para situações, tentar deixar aquilo interessante, só me travava muito. Então é porque é legal. Tem tempo que eu já achei. É porque tem uma minha que tá ainda disponível, mas eu vou tirar do ar eventualmente, porque a minha escrita tá, tipo, muito obsoleta. É tipo 6 anos atrás, tá muito obsoleto. Mas eu vou tirar aquilo. Vou tirar aquele do ar já, a esse ponto. Aquela própria história tá bem diferente no início. Mas a parada é que, tipo, tem muito tempo que eu não escrevo. Eu tava voltando a escrever recentemente. E é aquilo. É que nem desenhar. É que nem aprender um instrumento musical, é que nem aprender a fazer música, é que nem ir pra academia, é que nem qualquer coisa. É prática, irmão. É só treinar. É só você treinar. É isso. Gostei de Evernical. Eu joguei o começo e achei legal, não zerei. Evernical é um mundo que basicamente as pessoas só podem... Eu tinha crítica que o cara se autodescreve, muita gente erra nisso. Então, você consegue... dá pra fazer o cara se autodescrever de uma maneira que seja legal, se você pensar em uma situação maneira pra isso. A maneira que eu fiz, por exemplo, nesse meu texto que ainda existe, mas que eu vou tirar do ar em breve, eu só preciso lembrar a senha. A forma como eu fiz nisso é que o texto é escrito em primeira pessoa, e aí eu fiz todo um build-up pro personagem, devido a certos motivos da história, correr até o espelho, e ele está buscando uma certa coisa no rosto. Pra ver se tem uma certa coisa que tá ali que não deveria estar. Enquanto ele vai buscando, ele vai se descrevendo. Essa é a minha maneira de fazer isso, por exemplo. Então dá pra fazer, tá ligado? Se casar. Em Percy Jackson, o Percy é descrito através de outras pessoas. Ele tem os olhos de Poseidon. Sim, exato. Ele pode ser narcisista também. Fazer o personagem ser narcisista também funciona. Tem maneira... Gente, TV é muito legal. Prosa é muito maneiro. Prosa é uma forma de arte muito legal. A galera devia valorizar mais prosa. Porque tem muita maneira legal que você pode fazer justamente de... em primeira pessoa o personagem está se descrevendo. Eu dei esse meu exemplo, que foi... O personagem está se descrevendo porque estava buscando alguma coisa no rosto. Então ele passava pelo rosto dele em cada detalhezinho e eu descrevia o personagem sem ele realmente virar e falar: eu sou assim, 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 assim e assim. Tá ligado? Tem maneiras que você consegue fazer essas coisas. É legal! É legal! Por favor! Valorizem prosa! É maneiro! Enfim. Eu vi um post esses dias que era algo como: quando você torna o mundo em algo físico, você está prendendo ele em suas imperfeições como artista. Acho que é bem isso que acaba travando muita gente. Para escrever uma boa história, você tem que escrever bem. E para escrever bem, você tem que escrever suas histórias de forma ruim antes. Sim, você tem que escrever suas histórias de forma ruim antes. Isso é básico, né? Básico. Você sempre vai começar meio merda, assim que você vai começar a desenhar de forma meio merda. Acontece. Só que outra parada também, se você quiser escrever coisa em prosa, leia livros, por favor. E não light novel, livros. Pra aprender a prosa direitinho, entender como é que alguns dos mestres conseguem fazer isso bem.
É tipo você querer escrever um mangá sem nunca ter lido um quadrinho ou um mangá na sua vida, tá ligado? Não é assim que funciona. Enfim. Uma pessoa, tá ligado? E a deusa proíbe. Você é considerada pecadora se você casar com outra pessoa que, tipo, se você... Eu sei que eu mandei uma referência Frost. Tá aí, Frost, parabéns, você ganhou dinheirinho do nada. O Frost Nugget exato. dá pra outra pessoa que Ou da gênio. não for seu marido. E você é marginalizado quando isso rola. Só que se você for um herói e você cumprir coisas positivas, você pode casar com mais pessoas. Você ganha o direito de ter mais esposas. E o protagonista é um cara que quer ter um harém. Ah, eu fiquei muito distraído que eu tava fazendo um rant. E ele começa a ajudar todo mundo. Só que o jogo, ele leva essa ideia mais a sério do que você imagina. E ele começa a falar sobre os temas bizarros. Tipo assim, imagina que uma menina... Se ele tivesse em live, seria tão bom. Se ele tivesse em live, ia ser muito engraçado. Nossa, eu queria tanto que o Frost tivesse em live nesse dado segundo, porque ia ser muito engraçado. sofre um abuso. Tá ligado? A live tava um pouco quando você estava falando de Arém. Eu perdi o plot do Frost há muito tempo, mas eu não vou ler esse. Eu já decidi qual vai ser a videonova que eu vou ler, pô. Imagina que uma menina sofre um abuso. O que vai acontecer com ela nesse mundo? Ah, é o Rance? Ele tá falando de Rance? Entendeu? Eu acho que ele tá falando de Rance, né? Mas Rance não é uma videonova, é? Você imagina. Do jogo, bota os arquivos originais da japonesa, original, porque eu sei que eles mudaram coisa na versão da Steam. Então, o modo do jogo, bota os arquivos originais. Oi, Danael. Eu vi seu vídeo de Waramer onde em um momento você mencionou que não tinha nenhum homem hebreu de Waramer. Eu criei um para os Passe Marine, se você quiser eu posso te mandar. Gostaria, na verdade. Manda pra mim no meu Discord. Chamação Discord, e aí você consegue ver meu servidor Discord, e aí lá você manda no privado. Manda pra mim, eu gostaria de fazer um Space Marine no D&D. Próximo D&D do nada todo mundo, tipo... Ah, vamos lá, eu vou ser um mago. Ah, eu vou jogar de bardo, vou jogar de druida. E eu vou jogar de servo do imperador. Da Steam, alguma coisa assim. Agora, se você quer algo que seja mais eti, e você não quer algo muito pesado, mas você quer algo interessante eti, e você não liga de coisas pesadas, eu gosto de Evernical. Ah, não é Rance então, ok. Eu joguei o começo e achei legal. Vertical, tá bom. Evernical Quero falar que, tipo, Rance não é bem uma light novel dentro da definição do Frost, né? Porque tem gameplay, né? é um mundo que basicamente as pessoas só podem se casar Se você não tem um amigo que joga de mech em D&D, você é um amigo, sim. com uma pessoa, tá ligado? E a deusa proíbe. Você é considerada pecadora se você casar com outra pessoa que não... Tipo, se você dá pra outra pessoa que não for seu marido. E você é marginalizado Ah, o Eric tá falando pra não jogar Evernical. Entendo. quando isso rola. Só que se você for um herói e você cumprir coisas positivas, você pode casar com mais pessoas. Você ganha o direito de ter mais esposas. Servo do Imperador é um nome foda que dá a volta de fodagem que parece gay. Parei de ser homossexual hoje. Perdão. Não pare, Sprite! Nós te pagamos pra isso. E o protagonista é um cara que quer ter um harém. E ele começa a ajudar todo mundo. Só que o jogo, ele leva essa ideia mais a sério do que você imagina. E ele começa a falar sobre os temas bizarros. Tipo assim, imagina que uma menina sofre um abuso. Tá ligado? Imagina que uma menina sofre um abuso. O que vai acontecer com ela nesse mundo? Entendeu? Tipo, ela vai ser negligenciada que nem as pessoas que traíram. Mandei, obrigado. E o jogo começa a comentar sobre isso, tipo, sobre a injustiça que é muitas vezes da pessoa de abuso, que é abusada, ser estigmatizada na sociedade, tá ligado? É um exemplo de coisa que eles tentam se perguntar. Eles começam a falar, por exemplo, sobre como... Chegou faz tempo. Não, ele mandou pra mim o Homebrew no privado só. Quando uma pessoa é estigmatizada por algo que ela fez de errado, socialmente, juridicamente, é muito difícil ela se recuperar justamente porque ela tem um estigma, uma desvantagem social que é impossível dela voltar pra normalidade. Ela começa a questionar questões. E é um jogo interessante. É um jogo interessante. Questionar questões. Eu acho esse jogo bem interessante. Sengoku Rance, eu acho que é muito bom também, se você tiver tolerância com uma história bem pornô. Olha lá, ele tá com o Rance agora, viu?
Mas Rance conta? Tipo, de novo, Rance não conta, conta? Rance não tem um aspecto de RTS, não? De estratégia? Fechada por Já que o senhor 40k está aqui, purim. Purim. Tá bom. Obrigado, Blue. vezes, mas tem vezes que é sério. E essa inconsistência de Rance você vai ter que tolerar. É um puta jogo de estratégia. É um jogo. Então. Tanto Evernical quanto Rance já sai desculpa o Visual Novel, exatamente. Mas eles Ok. são jogados por gente Visual Novel porque eles são importantes pro nicho. Tem pouca diferenciação, entendeu? E o Rance, ele é um simulador, ele é um Grand Strategy. Não, mas de novo. Aí você bota um Danganronpa, não? Danganronpa não entraria nessa ideia? Eu posso estar muito errado, e não tem problema eu estar errado. Eu geralmente estou, mas. Ok. Que basicamente, assim, tipo, você tem que unificar o Japão nesse mundo meio paródico, enquanto você come todas as princesas, porque o Rance ele é interessado em comer pessoas. Sabe? E... Cara, o jogo tem um gameplay muito Purim feriado judaico? Não, provavelmente Purim ou Pug Louco. Talvez. bom. A lore é legal, os personagens são legais. O mundo de fantasia dele é bem único e é bem influente. Pra você que não sabe, Eu acho que eu faço nem birra com Danganronpa. Até aí eu também odeio Danganronpa. Mentira, eu não odeio Danganronpa. Mas eu odeio birra com Danganronpa, mas né? Comer canibal, comer carnaval, carnaval. Eu sei o que é Rance. Rance é tipo... É realmente um eroge mesmo, bem arengue, bem eti pra caralho. O Rance quer transar com toda mulher que aparece no caminho, basicamente. Ao mesmo tempo, ele é um jogo de estratégia que é super elogiado. É curioso. todos esses mundos de RPG, né, essas coisas que tem muito em Isekai hoje em dia, é tudo pego a ideia do Rance, que o Rance era um mundo de RPG, onde os elementos de RPG são justificados dentro do próprio mundo, sabe? E o Sengoku Rance, ele é uma história estranhamente comovente às vezes. Uma gameplay muito boa, sabe? Se você gosta de jogo de simulação, de conquista, coisa histórica, paródia, né, e você não liga do humor ser muito, muito pesado mesmo, Sengoku Rance eu acho muito divertido, mas aí vai cada um, cada um. Ah, perdi interesse então. Deus não gosta de putaria. Se fosse canibalismo, eu baixava. Não, eu entendo ali 40k. Faz sentido. Sabe, tipo, é um jogo também que eu não recomendo pra pessoa que não tem tolerância cultural Estratégia de sexo tal qual o Baldur's Gate 3, exato. com essas coisas. Você tá falando qual que tem inglês mais de boa aqui? Ó, Higurashi, ele é uma mistura de ter inglês complexos em momentos e depois inglês de boa. Sabe, se você quer inglês de boa... Você quer inglês de boa... É que pior que eu ia falar Planetarian daqui, que também é muito bom de sci-fi, que é estilo Tsuno Style também, de coisa de Android, tá? Mas sci-fi é um cu em inglês. Deixa eu ver aqui. A mais de boa aqui. Uma VN que é legal, Lady Princess, isso vem de um hater de VN. Lady Princess é um VN? Higurashi eu acho mais de boa. Apesar de Acho que já conversou sobre isso há muito tempo atrás, mas eu não me lembro. ter momentos que ele tem picos de dificuldade, mas até você chegar neles, que são mais pra frente, você já vai estar com inglês melhor. Higurashi rola, eu acho. Se a Nouta não rola porque tem muito termo médico em inglês. É foda. Tá, vamos lá. Acho que é isso. E é isso que eu queria falar de visual novel, né? Lembra que tá desorganizado, não é uma coisa que eu pesquisei pra falar, eu gosto de pesquisar, pensar, eu tô falando de cabeça, pode ter recomendações faltando e com certeza vai ter. Uma discussão solta sobre visual novel. Já viu sobre o White Album 2? Eu quero jogar. Não esse ano, não é o que eu tenho interesse imediato, mas parece bom. A arte é muito linda. White Album 2 talvez valha a recomendação pra galera, né? Tem o cara que é uma visão nova mais tradicional de tipo de rotas e garotos, não sei o quê. Ele vai mais pra esse lado que eu saiba. Uma história mais de romance. Mas eu não li. White Album 2 de Victor Voltaram, eu pensei exatamente a mesma coisa, Luncad, mas tá tudo bem. Tipo, eu pensei, vou fazer essa piada, haha, mas eu acho que é tipo muito não nerd no meio muito nerd agora, tá ligado? Não que Beatles seja a coisa tipo mais cool e descolada que existe. Mas é, enfim, whatever. Eu não sei se. Eu tô falando de fake list, porra. Quando você vai jogar Rance 10? Quando eu zerar o 03, 5D, 6, 7, 8, 9, 10. Eu ia chegar no 10. Acho que eu já tinha jogado no Race, na verdade, mas tudo bem. Eu joguei tipo 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2 Kit Wall, que são os originais. E o 01, 02. R$3.000 pra zerar Devil May Cry 2, tá barato ainda? É, pois é, né? Rance, né? Baratinho ainda. Ai, ai. Ah, a prosa é complicada do White Album 2? Eu não sabia. Tá, então é bom evitar. Tá, enfim. Essas são as minhas recomendações com várias anotações de rodapé.
Eu entendo que eu corte de lá, então faz sentido acabar do nada, mas eu acho engraçado quando os vídeos que a gente tá reagindo acabam do nada e eu levo um susto. Bom vídeo, bom vídeo. É. Pelo menos eu saí dele com saldo positivo de eu realmente agora tô a fim de tentar ler Steins Gate, ver o que eu acho, né? Vou ver se eu consigo pegar pra jogar, barra ler. Tentar fazer esse dia hoje mesmo. Se parar daqui a pouquinho, acho que eu vou fechar a live aqui. E ainda assim, a maior parte do React foi eu elogiando. Elogiando o caralho. Eu masturbando Casa de Folhas, né? Vamos ser sinceros. Eu dando uma masturbada de leve aqui em Casa de Folhas, porque merece, óbvio. Casa de Folhas merece isso. E depois eu reclamando um bocado sobre prosa. Por favor, leiam, tá? Escrevam, porque escrever é muito bom. E é muito legal criar suas próprias histórias. Mas se você quiser escrever e quiser utilizar o estilo de mídia de um livro, o estilo de mídia de prosa, pelo amor de Deus, leia livros. Leia livros e você entender como é que funciona a prosa. Porque senão você vai perder muito ponto de como você deveria contar uma história nesse meio. É o exemplo que eu falei antes. É tipo você decidir criar uma HQ sem nunca ter lido uma HQ na sua vida. Entende? Enfim. Quer dizer que pra ler livro eu devo ler livro? Impossible. É a vida, irmão. É a vida.